Áudio. Tá valendo, tá gravando agora. Então, Giancarlo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. É meio experimental a coisa assim, tipo, eu sou um host meio picareta, porque eu nunca não tenho muita noção de ser host, mas está funcionando bem, assim, o pessoal tem gostado bastante e ele funciona meio como um bate-papo mesmo. Então, você vai ter liberdade aí para ir explicando, né, falar sobre os oráculos, tudo. Primeiro eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal. E aí vai poder ir explanando e eles vão fazendo as perguntas aqui à direita. Tem um chat. Quem está no computador consegue ver. E aí eu vou lendo e fazendo para você as perguntas. Tá perfeito. Muito obrigado, Deodébio, pelo convite. Obrigado a vocês que estão assistindo e o pessoal que vai assistir depois na gravação. Meu nome é Giancarlo Quintimidi, eu moro em Petrópolis, Rio de Janeiro, sou natural de Vitória. Minha formação é letras, eu parti depois para psicologia analítica, filosofia, tudo pós-graduação, psicanálise, terapia sistêmica ou constelações familiares, e agora eu estou fazendo um retorno para a psicologia. Eu me especializei na área de iconografia e simbologia, minha área é voltada para oráculos de uma maneira geral, uma vertente mais uma pegada junguiana. Então, toda a minha dinâmica se volta muito para a questão do símbolo, da arquetípico, né? Essa construção que tem através da visão junguiana, de Carl Gustav Jung. Só para avisar o pessoal, assim, o Jean é o cara que quando eu tô com dúvida, eu vou pentelhar ele, tá? Pra vocês terem noção do calibre do moço. Cara, é um prazerzão estar com você aqui. Eu acho que vai ser muito divertido mesmo hoje. Então, eu tenho 2 slides, se você me permitir, para compartilhar com o público, que na hora que eu claro. estiver entrando na questão dos gráficos, eu vou compartilhar esse slide aqui com vocês. Tá ok. Precisa de autorização? Eu não sei direito como é que funciona. Não, aqui eu coloco o share screen, mas na hora, deixa eu ver se eu colocando share screen, aparece também a minha face. Deixa eu ver aqui, peraí. Vocês conseguem ver aí a tela? Tá preto. Deixa eu ver se eu tenho. Consegue. Estão conseguindo ver? Perfeito, gente. Bom, a escolha desse tema se deu muito em função de uma palestra que eu dei o ano passado em Lisboa, com essa pegada, com essa dinâmica, que é exatamente a evolução simbólica e linguística da cartomancia. Eu vou falar de outros oráculos, mas eu vou fazer um paralelo mais especificamente com a cartomancia, porque ela engloba vários tipos de vertentes, né? Você tem o tarô, você tem o Lenormand, você tem o Keeper, você tem as Sibilas, você tem o Bellini, você tem uma série de oráculos cartomânticos que vão realmente ser abordados aqui também de uma forma ou de outra, né? Então, falar de oráculo, a gente tem que primeiro ter uma noção que o oráculo, ele especificamente, dentro do aspecto histórico, não era um objeto, eram pessoas ou lugares. Assim como você pega, por exemplo, oráculos de Delfos, né? As pitonisas, o próprio lugar onde ocorriam exatamente as revelações, era o oráculo. Então ficou conceituado essa noção de oráculo muito como um local sagrado, um local de revelação onde os deuses tinham um hierofante que interpretava esses sinais, essa linguagem, porque a pitonisa, por exemplo, inspirada pelos gases vulcânicos ali debaixo do templo de Delfos, ela tinha aquelas alucinações e falava lá lâmpada, garfo e bife. Aí o hierofante tinha que interpretar o que significa lâmpada, garfo e bife para aquela pessoa que estava consultando o oráculo. Então, a linguagem oracular ela nunca foi uma linguagem muito objetiva. Isso é importante dizer, porque toda a base dos oráculos, principalmente antigos, se deu muito pela imagem, pela construção imagética. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Aqui nós temos 2 linhas. Uma linha que fala da linguagem, né, com a construção linguística, que é signo e sinal. E a outra que fala do símbolo, que é diretamente a imagem. Então,
Quando a gente fala de símbolo, a gente não tem uma visão reducionista. A gente tem uma visão, na verdade, de amplificação. Quando a gente fala de signo e sinal, a gente tem uma visão mais limitada. E aí, se vocês observarem, a primeira coisa, se vocês observarem lá no século XIV, quando surgiram os primeiros baralhos oficialmente, divinatórios, o próprio tarô, que consta de 1392, você tem alguns baralhos anteriores que fazem menção como Mameluque, as cartas de Mameluque, né? Você tem nas cartas que entram na Europa a partir de 1392, que é narrado por um monge chamado Johannes von Rheinfelden, um monge alemão, que escreve ao clero suíço, e que ele, na construção desse texto, ele coloca as cartas como moralizadoras. Inclusive, se chama Ludus Moralizatum, que são cartas moralizadoras, cartas que são utilizadas como, pedagogicamente para a construção da questão das virtudes, né, dos sacramentos, né? Você tem também a questão da fé, enfim, do compromisso espiritual que havia dentro da igreja. Se vocês notarem, lá no século XIV, a curva simbólica ela era maior que a curva ligada à linguagem. Então, não existia um conceito de linguagem construída. Essa linguagem foi construída na passagem do século XVI para o século XVII, quando começa a ver os conceitos de associação. Porque a gente tem que lembrar o quê? Que os baralhos, antes, principalmente o baralho comum, já era utilizado antes do tarô como divinação. Então, eu estou colocando aqui no nível da cartomancia. Então, os baralhos comuns eram utilizados antes como divinação. Foram encontrados nos alfarrábios, vamos dizer assim, tipo sebos, né, bibliotecas, textos relacionados com o uso das cartas, né, diretamente nesse sentido. Eu não vou poder responder agora o chat, eu vou deixar um tempinho para responder o chat, senão vou perder. Eu tenho Mercúrio em Peixe, eu perdi o fio da meada, e eu tenho Mercúrio em Peixe, eu desconcentro, mas respondo a vocês logo a seguir. Então, toda essa construção que vocês têm inicialmente, a partir do século XIV, é pela imagem. Não é pela associação de ideias, é pela imagem, ou seja, é a associação daquilo que eles colocavam como atribuição das imagens, principalmente como pega, por exemplo, o baralho de Vingoné, que é o de Carlos VI, ou depois você tem o Visconde de Forza, que é no século XV, você tem muita menção à imagem. Então, a imagem, para eles, era tudo. Não existia uma associação de ideias. Essa associação de ideias ela só vai ocorrer mesmo do século XVII em diante, né? Quando tem o boom do iluminismo, a partir do século XVIII, quando tem essa transição da lógica sobre a intuição. Então, é importante você observar que a curva do símbolo ela dá uma levantada no século XVII, aí, quando ocorre a grande produção de baralhos franceses. Grande produção de baralhos marcelenses, que a gente conhece, né? E esses baralhos que surgiram, por exemplo, nesse período, foi o boom, né, na Europa dos baralhos, primeiros tarotiers, cartiers, grandes produtores de baralho, eles faziam uma menção muito grande às imagens. E na proporção que cruza essa linha, a imagem vai cedendo mais à linguagem signo e sinal, né? Ou seja, hoje a gente tem uma prevalência, né, da linguagem sobre o símbolo. Ou seja, a construção que a gente tem da imagem, ela meio que perdeu-se um pouco no tempo, que a gente tem hoje uma renovação, nós temos uma série de ideias, de associação de ideias, o símbolo está sempre incorporando vários significados novos, ele não para. O sinal não. O sinal ele tem limitadores. O sinal indica, o símbolo sugere. É muito importante colocar dessa forma, né? E aí, por isso mesmo que eu tenho uma preocupação, por exemplo, em relação aos tarôs modernos, porque eles estão perdendo um pouco essa coisa da simbologia tradicional em função de dar ênfase à arte, à beleza do baralho, o que é perigoso. Porque se você perde o elemento base, você vai dizer outra coisa através daquele baralho. Por isso que eu sou terminantemente contra aí baralho tipo que o pessoal vende comercialmente, tarô cigano, né? Aí vende um baralho com X cartas, chama de tarô, que comercialmente é vendável.
Então, eu tenho uma preocupação com isso. Aí temos também uma série de outros oráculos, né? Porque os oráculos mesmo, gente, que mantiveram uma característica sacra desde o primórdio, por exemplo, o jogo de Búzios e Fá. Esses tipos de oráculos mantiveram predominância, traçados desde os seus primórdios. É verdade que cada tribo africana tem os seus atributos, tem a sua cultura, suas manifestações, né? Mas isso modifica-se em relação aos cultos. Porque cada tribo, por exemplo, tem um orixá, tem um ori, tem um dominante, né, para aquela tribo, e isso saca os odus, diferente e tal. Então, se a gente falar de divinação, a divinação está muito mais próximo de culturas como a africana, a indiana, do que o que a gente faz hoje. O que a gente faz hoje, na verdade, é uma interpretação que a gente se apoia minimamente num conjunto de ideias que vão determinar exatamente os significados. Porque se a gente fosse seguir as premissas dos antigos, todo o conhecimento seria oralizado. Porque a cultura, por exemplo, africana é ágrafa, é oralizada. A cultura hebraica, originalmente, tinha muito do oral. Tem os livros sagrados, mas muita coisa é transmitida oralmente. Então, a dinâmica oral, essa coisa do logos, essa coisa do poder da palavra, a força da palavra, tem um sentido sacro que também é conectado ao oráculo. Outra coisa que é importante dizer, o ludus e o sacrum, né, a parte do jogo e a parte do sagrado, sempre estiveram muito em paralelo. O próprio jogo de xadrez, o Go, se você pegar, por exemplo, aquele Senet, que é um jogo egípcio, acho que é assim chamada dedos, faz uma travessia até o reino dos mortos, né, até alcançar a luz, todos eles têm uma coisa de lúdico, né, e de sacro. Não havia muita desconexão para os antigos do sagrado para o lúdico, era uma coisa só. Cleromancia, cleros, né, a questão dos dados utilizados como divinação. Então, tanto os romanos utilizavam os dados como jogos, como também usavam como divinação. Né? Então, a gente tem uma série de métodos divinatórios que ainda tem algumas culturas, por exemplo, como a cultura, por exemplo, tem lugares nos Estados Unidos que tem muita influência do Haiti. Voodoo, essa coisa toda, de métodos divinatórios que seguem exatamente as premissas desde os primórdios. Isso não se perde. Aí, o que nós temos como percepção aqui? Vamos falar um pouco dessa questão da linguagem, né? Quando a gente fala de linguagem, gente, a gente fala de necessidade cultural e social de um tempo. A linguagem que o oráculo absorve é uma linguagem relacionada com o seu tempo. Ou seja, as pessoas usam o oráculo e consultam o oráculo de acordo com uma necessidade temporal. É muito importante isso. Se vocês observarem aqui, por exemplo, o período do século XIV ao século XVII, vocês têm uma influência muito grande nesse período do século XIV, XV, né, da Renascença. Esse período aí é um período que a média de vida do ser humano é quase 50 anos. Então, o indivíduo ele não tinha muita expectativa em relação ao tempo de vida. E o que ele podia fazer? Ser temente a Deus, trabalhar, casar-se, ter filhos, ganhar dinheiro, enfim, ter uma vida mais ou menos digna. Se vocês perceberem, a grande temática que obedece esse ciclo do século XIV ao século XVII é: morrerei logo, me casarei com meu rico ou estou sendo traído? Essas eram as perguntas básicas que existiam na época. Basicamente se perguntava isso: vou morrer logo? Vou me casar com um homem rico? As mulheres basicamente consultavam os oráculos, nem tanto os homens. Estou sendo traída? Então, são temas que acabam ganhando status nessa fase. Quando vocês têm a travessia para o século XVIII, para o século XIX, tá? Tem esse período do iluminismo aí e da Revolução Industrial, que é um período em que a capacitação e prestígio do indivíduo estava em destaque. Nesse período, as perguntas transitam além daquelas que a gente está vendo ali, ó, morrerei logo, me casarei com um rico, estou sendo traída. Acrescenta-se as perguntas o quê? Terei poder ou fama? Meu amor é correspondido? Farei prodígio e terei posses?
Então, a coisa transita mais para o aspecto do poder e do dinheiro. Nessa fase, na questão das perguntas e das questões que eram levantadas. E aí, com o advento, no final do século XIX, da psicologia e início do século XX, Freud, Jung e todos os correlatos, vocês têm um período em que o foco sai um pouco do exterior para o interior. E a questão comportamental passa a ter realmente prevalência. Aí vocês veem quem sou eu, qual é o sentido da minha vida e o que é bom para mim. Então, as pessoas passam a perguntar, né, mais objetivamente, sobre a questão da necessidade de um futuro no sentido de autorrealização. Quem sou eu? O que me propõe? O que eu quero? Essa noção não existia antes. Mas se vocês perceberem essa setinha aí, acrescenta essas perguntas que existiam antes a essa do século XX para o século XXI. Final do século XIX, a partir do final do século XIX para o século XX. Então, o que os oráculos transformaram, gente? Os oráculos se transformaram, de certa forma, em instrumentos, né, de autoconhecimento, né, de conforto interior, psicológico, emocional, uma forma das pessoas buscarem, de repente, uma segurança, uma ancoragem, né, pessoal, espiritual, psicológica. Isso é muito importante. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal escreveu no chat, senão eu vou deixar o pessoal realmente na mão. Deixa eu ver aqui. Aqui, o Frater Lupus, ele escreve o seguinte: essa mudança pode ter sido influenciada pelo racionalismo e pensamento cartesiano? Também. Também. O período do iluminismo, ele é um período divisor em relação à questão do positivismo. Então, o positivismo, ele aponta por quê? Para uma necessidade de você, objetivamente, trabalhar com necessidades básicas do ser humano. Você precisa sobreviver, você precisa viver bem. Então, o relacionamento entra em segundo plano, vem à frente a questão do poder e do dinheiro. Essa questão do poder e do dinheiro tem muita força nesse ciclo. A Carla Souza, ela pergunta o seguinte: livros de emblemas, marés abstratos com esses emblemas já ajudam na construção dessa associação de ideias. Exatamente, Carla. A iconografia, né, foi muito importante na questão da formação, e isso começa com o Giordano Bruno, né, lá atrás. Quando o Giordano Bruno começa a fazer exatamente essas incursões dos triunfos, né, a gente tem muito essa visão, né, essa visão simbólica construída também em função da imagem. Então, temos aí uma série de ícones que fizeram parte exatamente do imaginário do ser humano. A efonalice, sei lá que nome é esse aqui, fonalice. O som está muito ruim. O som para você está ruim, gente? Às vezes ele está instalando um pouco. Esse é um problema com a rede. Muita gente na rede agora, nesse horário, fica um pouco complicado, né? Mas eu acho que está dando para vocês entenderem, né? O pessoal dá um ok, Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês podem desabilitar o vídeo, não tem problema não. Tá? A Carla Souza fala o seguinte: na Alemanha, Prússia, teve uma série de baralhos ilustrados que começa a surgir a partir do século XVII. Exatamente. Todos esses baralhos que foram criados, né, nesse período, eles têm muita influência dos emblemas, né, e da heráldica. A heráldica é muito importante na construção de brasões. E a heráldica originou muito a questão das imagens que a gente vê em muitos baralhos, principalmente que foram parar nas sibilas, que é um baralho que deu, vamos dizer assim, orientação ao Lenormand. Né? As pessoas colocam o Lenormand como uma sibila, mas eu tenho minhas reservas, assim como Minquiates. É um baralho numa linha paralela ao tarô. O Lenormand, para mim, é um baralho paralelo às sibilas. Ele está correlacionado, mas eu vejo diferenças gritantes aí nesse sentido. Né? O que mais aqui? Fecho os outros aplicativos. Pá. A heráldica pode ser considerado frater canis, lupus. A heráldica pode ser considerada uma forma de linguagem? Claro, toda imagem, todo símbolo, né, ou todo signo é uma forma de linguagem. A arte é uma linguagem, a religião é uma linguagem,
né? As expressões ritualísticas são linguagens, tudo é imagem, né? A questão da como essa imagem ela está sendo produzida, né? Ela está sendo colocada também na questão da dinâmica. Eu acredito aqui que o mais importante nessa história toda é como essa imagem migrou. Porque o ser humano vai adaptando o conceito de imagem em relação à linguagem e à evolução da sua cultura e sociedade. A gente não fala mais com aquele mesmo entusiasmo que os antigos gregos de Zeus ou de Hades, mas a gente tem hoje, por exemplo, um super-homem e um Batman, entendeu? Que, na verdade, são representações míticas e divinas, né? Relacionadas, assim. Então, assim, todo processo é derivação. Tudo é uma questão de derivação, né? A Carla falou assim, que o Lenormand é uma sílaba assim, é parte de uma tendência de baralhos que surge na Prússia, em especial na região de Nuremberg, no século XVIII e tal. Sim, é apenas a questão seguinte, derivação. Quando os baralhos sociais, que são as sibilas, surgem, que é uma forma de linguagem social, porque os sibilas eles fazem o quê? Eles fazem uma retratação de uma sociedade época. Quando você pega o Lenormand, as imagens, né, eu tenho um estudo do Lenormand em cima da questão dos santos católicos, dos 36 santos católicos na Europa. Por quê? Porque a Europa, ela para poder enfrentar o luteranismo, a grande reforma, eles tiveram que fazer 36 igrejas, né, 36 bispados na Europa se reuniram para bater de frente. E 36 desses 36 países, cada um tem um patrono. Por exemplo, a Inglaterra tem São Jorge, né? A Irlanda tem, por exemplo, São Patrício, e aí vai. Se vocês prestarem atenção, cada um desses santos tem um ícone. Por exemplo, o São Patrício tem o trevo. O São Jorge tem um cavaleiro. Então, o cavalo. Aí você migra para o Lenormand, né? De certa forma, é uma pesquisa que eu fiz. Por isso que eu vejo uma derivação diferenciada dos sibilas, porque os sibilas privilegiam muito humanos, pessoas, e o Lenormand mais objetos, né? Anel, livro, chave. E isso aparece de uma maneira mais assim inserida, né? Em relação às próprias sibilas, né? Que é uma forma de uma estrutura de baralho. Então, eu estou querendo mostrar para vocês o quê? Que a linguagem continua se modificando, gente. A linguagem continua se modificando, sendo reconstruída, repensada, reanalisada. A tendência do ser humano é criar novos canais de linguagem. A tendência do oráculo é nós adaptarmos às nossas necessidades, né? Vamos descobrindo outros veículos, inclusive para fazer interpretações, né? Mas eu sou muito classicista, eu sou a favor dos baralhos que têm aquelas interpretações, aquelas imagens clássicas, né? O suíço JJ, né? Ou outros tipos de baralhos que têm realmente essa consonância com a estrutura simbólica clássica, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que o pessoal escreveu. Então é isso, né? A Europa foi muito importante para a produção dessas imagens, né? E eu não sei se você já ouviu falar em César Ripa. Já ouviu falar nesse personagem? Ele foi um importante iconógrafo. Ele tem um livro chamado Iconografia. E muitos baralhos que vocês encontram a partir do século, ele viveu no século XVI. Muitos baralhos que vocês encontram do século XVII em diante tem muito da iconografia do Cesare Ripa, que foi um italiano, né? Um pesquisador, um historiador, um iconógrafo famoso. O livro dele é um calhamaço, vocês conseguem, inclusive, na internet. Então, no livro dele, vocês têm sugestões, por exemplo, de virtudes, de vícios, de comportamento. Você tem ira, você tem os pecados capitais, você tem as virtudes cardeais, né, teologais, você tem musas, como as musas de Apolo, você tem significadores para as ciências. Então, é bem legal, bem legal. Cesare Ripa, C-E-S-A-R-E-R-I-P-A. Cesare Ripa é separado, Cesare Ripa.
Ele é um dos grandes, vamos dizer assim, formadores, né, da base da iconografia dos baralhos. Principalmente que eu vejo assim emblemas, eu vejo inclusive na influência, e aí o cruzamento dos brasões, que já existiam desde lá do período pré-medieval, do período medieval, né? Esses brasões eles vão ganhando uma suntuosidade na proporção que as famílias iam adotando. É importante que os sobrenomes é que ditavam esses brasões. Se vocês pegarem a estrutura dos brasões, vocês vão encontrar símbolos comuns em muitos baralhos. Chave, coroa, anel, espada. Vocês vão encontrar muito esses elementos. Então, isso é interessante do ponto de vista histórico, porque também é um fenômeno linguístico de época, né? Qual é o fenômeno linguístico que hoje a gente está vivendo? O fenômeno linguístico que nós estamos vivendo hoje é tecnológico. É ligado à maneira que nós interpretamos digitalmente as imagens. Por isso que vocês estão vendo cada vez mais baralhos criados digitalmente. Muitos baralhos criados digitalmente. Tá? A Carla falou alguma coisa aqui? Não. Pensei que ela tivesse falado alguma coisa. Vocês têm abertura aqui para perguntas, tá? Ô, Deldeb, eu tenho quanto tempo para falar? Porque eu vou falando, cara, às vezes eu vou varar à noite, deixar varar à noite. Cara, nem se preocupa, vai falando, porque dá mais ou menos umas 2 horas, mas não tem problema. Você vai falando, beleza. A galera vai fazer. Se for para 2 horas, para mim tá ótimo. Empolgado. Eu achei extremamente interessante. Deixa eu ver. Ele acho que travou nessa tela, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar nas nossos rostos. Acho que você que tem que tirar. Deixa eu tirar aqui, peraí. Deixa eu te tirar. Volta para tua. Porque aí, esses eram os últimos slides, né? Então, eu achei muito interessante essa evolução da questionamento que você pergunta para o baralho. Então, o baralho, na verdade, ele conversa com a pessoa que está lendo o baralho. Então, você não precisa colocar um símbolo ali dentro que não faça sentido, né, pro cara que está perguntando. Ele só quer saber se ele vai viver mais, se ele vai casar, se ele vai ter uma grana. E eles vão se tornando cada vez mais complexos. Isso é muito... Assim, eu percebi muito isso fazendo esse livro que eu tô finalizando agora de tarô, que justamente as cartas anteriores, ela tem aquele desenho bem simples. E depois eles vão agregando, principalmente depois que os ocultistas põem a mão na parada. Então, depois do Papus, depois do Wirt, que a galera começa a colocar o misticismo dentro do pegado, e aquela parte mais iniciática dentro é que as imagens realmente ficam complexas, né? Eu achei isso sensacional. Isso é bem interessante que você está falando, Deldeb, porque assim, uma coisa, eu tenho um estudo do Rider-Waite em relação aos símbolos que a Pamela Colman-Smith escondeu nas cartas. O Rider-Waite foi construído como um grande quebra-cabeça. Se você pegar algumas cartas, a linha do horizonte se encaixa com outras cartas. Então, é bem interessante você pegar, por exemplo, a carta da sacerdotisa. Se você observar, ela está de costas para a entrada do templo. Tem aquele véu ali que tem as romãs, né? E no fundo, se você observar, tem um horizonte com uma espécie de um lago. Esse lago é o mesmo que se repete na carta do 2 de espadas como legendada, porque são símbolos maçônicos. São referências maçônicas, são referências a Rosa Cruzes. A própria Golden Dawn é uma ordem construída em cima muito da influência do rosacrucianismo e da maçonaria. Né? Então, é natural que vocês peguem realmente reproduções simbólicas que são comuns aos templos maçônicos e Rosacruzes. Né? E aí a dinâmica que vocês vão realmente perceber é que muito a Pamela era aquariana. Quem for aquariano aí nessa... Quem está me assistindo sabe que aquariano é subversivo, né? Faz as coisas do seu jeito... Não adianta pedir para fazer de uma maneira ou fazer de outra. Você faz do jeito. A camisa que o aquariano veste, eu não sou obrigado, né? Então, a Pamela, a mesma pedido do MacGregor Matters, mesmo pedido do Arthur Edgware, que era imperator na época da ordem, a construção do Rider-Waite se deu muito pela opinião dela. Ela colocou os símbolos que ela achava que tinha que colocar. Então, ela misturava, ela colocava, ela confundia. Se vocês observarem, por exemplo, quem tiver o Rider-Waite aí à mão,
A tiara papal do hierofante, né, do sumo sacerdote, tem um W no topo da tiara papal. Ela mistura, ela colocava de vez em quando esses símbolos. Tem um W no topo da tiara papal, né? Porque ela fazia menção ao próprio H, que o Papa tipo como representante também como fosse um imperator, né? A simbologia de um hierofante, né? De um sumo sacerdote. Então tem toda essa simbologia. Se vocês pegarem o bastão do mago no Arcano 1, né, do Rider-Waite, vocês têm a letra Shin oculta. É bem curioso o que ela faz, né? Tem um corvo na bagagem do louco, né? A figura desenhada de um corvo na bagagem do louco. Então, ela colocava esses símbolos direto. Tem muitos símbolos, né? Um estudo que eu fiz em cima da simbologia das imagens do Rider-Waite. E aí, esses ocultistas, a gente pega do Eteila para cá. O Eteila, ele foi o primeiro reformador dos baralhos. O Eteila começou realmente a mexer do ponto de vista, vamos colocar assim, oculto, né? Por influência, primeiro assim, pela influência daquela coisa de cultura egípcia, né? Que a egitomania estava em alta na Europa, né? Então, nós temos a egitomania como realmente um movimento cultural que foi um divisor de águas. As pessoas pegavam as múmias, iam para os jantares, tinham aquele prazer de desembrulhar as múmias só para encontrar tesouros, anéis, colares, jogava a múmia no lixo. Vocês têm noção, gente? O pessoal pegava, tirava aquelas tipo ataduras, né? Tem um nome específico, aqueles tecidos da múmia, né? Jogava a múmia fora, queimava na lareira. Eles queriam os anéis, entendeu? Era uma diversão deles. Eles faziam essas excursões que eles faziam no Egito. Eles pegavam assim, você que esteve agora no Egito, Deodeb, né? Deve ser, isso aí, para uma pessoa pensar nisso hoje, você que viu de perto o Egito e as coisas, isso seria um crime, entendeu? Era impensável, mas o povo lá era. Na hora que eles começavam a escavar o Vale dos Reis, às vezes o camarada passava 5, 6 anos lá, aí eles tiravam a múmia, tiravam tudo, aí o cara queria ver todos os tesouros, né? E chamava Totalmente, todo mundo. totalmente, né? E tem toda uma história por trás dessas escavações, dessas descobertas, né? Que muitas vezes fica com cara de maldição, né? Mas as pessoas não conheciam muito bem a própria combinação de gases, a combinação de fungos e bactérias, ou outros elementos dentro do próprio ambiente. A pessoa respirava aquele ar ali de 3, 4 mil anos, aí a pessoa ficou com corona. Pô, se você for hoje com aquela quantidade de turista que tem, né, a gente foi de máscara, porque não ia ter como descer ali. Você vai andando, Totalmente. mas você entra tipo quase 20 andares para dentro da montanha. Tu tem aqueles túneis profundos, 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 e você vai descendo e não tem. A escada é feita uma madeira com umas tabuas que você vai apoiando e vai descendo. É um negócio meio precário. E aí você vai contando quantos passos você vai dando na inclinação. A hora que você olha depois, você andou 60 metros para dentro da montanha. Assim. Total disso. Olha, os primeiros, o Howard Carter e o Lord Carnarvon, que foram os responsáveis pela escavação do túmulo de Tutankhamon, né? E é interessante também lembrar que dentro do próprio túmulo de Tutankhamon foram achados jogos e oráculos, tá? Tinha uma reprodução, inclusive, do Senet, esse jogo que era uma espécie de oráculo para os egípcios. Eles bebiam cerveja enquanto estavam jogando, né? Então, o Howard Carter e o Lord Carnarvon, eles tiveram uma participação, primeiro, assim, muito interesse pelo tesouro, interesse para encontrar realmente recursos. Quando eles encontraram o selo, né, amarrado de uma das portas anteriores à câmara do Tutankhamon, esse selo já tinha sido rompido, ou seja, aquele túmulo já tinha sido profanado. Então, é interessante pensar que esses profanadores de templos são antigos no Egito, não é de uma coisa do século XVIII, século XIX, é uma coisa que vem muito anteriormente, né? Os beduínos, os povos das areias, estão procurando esses tesouros. Era praticamente... Agora, eles temiam, né? Eles tinham muito respeito, eles temiam essas maldições, essas coisas todas, né?
E, enfim, é um box, Daniel falou aqui que um box de múmias. A pessoa é ótima. Um box de múmia é foda. Qual a sua opinião? O Frater Canis Lupus perguntou o seguinte: qual a sua opinião sobre o trabalho de Eteila, artística e simbolicamente falando? Olha, o Eteila era um peruqueiro, professor de álgebra, né, que se tornou um popstar na época dele. E ele criou uma série de convenções e técnicas que passaram a ser referência para saber quem eram os alunos dele. E uma das técnicas foi a inversão dos arcanos. Então, quem invertia os arcanos nas leituras, ele sabia que era aluno dele, que era da linha da escola dele. Tá? Eteila também, ele era muito assim, egocêntrico, né? Então ele tipo botava a primeira carta do baralho dele era Eteila consultando. O cara era tipo, sabe, o Walter Mercado da época, né? Então todo mundo queria consultar o Eteila, ele ficou muito famoso. A elite, eu pensar assim, que a elite francesa, o nome dele original era Liette, né? Ele inverteu e virou Eteila, né? E o cara era tipo um grande influenciador, né? Um grande influenciador em relação a esses estudos, essas pesquisas que ele realmente... E essa coisa do Egito, né, veio do Antônio Curti Gebelin, ou Gebelin, que o pessoal chama, que foi um historiador pastor, que foi o que lançou o Mundo Primitivo. O Mundo Primitivo ele é um livro que trata da origem da história da humanidade, e ele insere nos capítulos o tarô vindo do Egito. Ele fala que o tarô veio do Egito, que os naipes, né, estão relacionados às hierarquias, né, de cada uma das categorias da sociedade egípcia. E todo mundo foi na onda do Antônio Curti Gebelin. Se vocês pegarem o livro Levi... Oi? Eles não questionavam nada, né? Não! Pô, o cara é pica das galáxias. O cara é pica das galáxias, vai questionar. E ninguém nunca contestou ele. Eles simplesmente pegaram. Você vê o Papi e os outros, eles vão desenhando. O Irt, eles colocam lá o imperador como um faraó, como Osíris, etc. Então nunca ninguém nem passou pela cabeça de questionar o cara se tinha noção, se não tinha, né? Era um outro jeito de fazer história. Que pra gente hoje parece ser um negócio muito absurdo. Mas pros caras era tipo, meu amigo falou, tá beleza. Ninguém vai lá. Não questionava, não questionava. Isso é interessante porque você vê que isso chega a desembocar nos próprios estudos do Crowley. Então, passa por essa turma toda. O Wirtz passa pelo Ouspensky, passa pelo Peladan, passa pelo Arthur Edward Waite, tá? A própria Blavatsky, gente. A própria Blavatsky faz menções do Egito todo o tempo nas obras dela. Isis Sem Véu é uma das obras que faz menção à cultura egípcia. Então, assim, a construção do pensamento é uma coisa que é importante a gente relacionar. O oráculo, gente, o oráculo ele tinha uma função social. Se vocês pensarem, por exemplo, em Delfos, o que foi construído em torno de Delfos foi uma cidade, um centro comercial poderoso. Digamos que o Delfos era Aparecida hoje, tá? Aparecida hoje lá em São Paulo é Delfos naquela época. Aquele comércio todo em volta, gente. Então as pessoas iam lá, deixavam muito dinheiro. Todo mundo queria consultar o oráculo, né? Era muito importante consultar, era quase um símbolo de status. Eu tive lá conversando com a pitonisa, né? Então, essa coisa do oráculo, que vem do mito, né? Porque não teria pitonisa se não tivesse o mito de Piton, né? Que foi vencido por Apolo e enterrado debaixo, segundo o mito, debaixo do templo de Apolo. E as pitonisas, né? Assim como as sibilas, que eram mulheres que sibilavam, né? Mulheres que falam com a língua das serpentes, né, gente? Fala sibilando. Então, elas são mulheres serpentes, são mulheres adoradoras serpentes. Elas se contorciam que nem uma serpente. Pensa numa serpente se contorcendo no solo, essas mulheres que respiravam esses gases se contorciam que nem uma serpente. Então, eles viam muito o simbolismo da serpente nessas mulheres. O oráculo tinha uma relação direta com o mito. Apolo era um deus ligado à adivinação, né? É importante lembrar, colocar isso aí, né? Então, imagina que na época essa linguagem que as pitonisas adotavam era metafórica.
100% metafórica. Tinha que ter alguém para interpretar, que era o Hierofante. Senão você entendia. Ela não falava coisa com coisa, o cara tinha que juntar tré com lé, senão não dava certo. Entendeu? Era por aí, por aí. Deixa eu ver aqui. Gostaria de saber, o João Vitor Barros. Oi, fala. A gente está sendo muito ingênuo de achar que o Hierofante não manipulava aquilo de acordo com os interesses. É lógico, é uma função política, né, Deldébio? É uma função política. Você vai querer dar poder ao Estado e à cidade. A polis, que era o local onde que construía-se exatamente o centro mais poderoso do Estado, a polis vivia disso, né? Vivia de adoração aos templos e divinação. Então, quanto mais o templo quanto mais o templo era poderoso, era maior, né? Mais importante é essa coisa de captação de recursos. As pessoas deixavam lá suas ofertas. Né? É muito diferente do que acontece hoje, né? Em muitos templos, né? Só que era uma outra forma. Aqui, o João Vitor perguntou o seguinte. Deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Gostaria de saber se há informação de quando, na Idade Média, que o tarô foi absorvido pelas ordens iniciáticas e dando a sua interpretação cabalística. Gente, isso é uma coisa que até eu tive quando eu comecei a fazer a pesquisa acadêmica. Eu fiquei tão frustrado, porque você sempre acredita que os Illuminatis estavam lá desde o século X e o tarô era um negócio, e aí a hora que você vai ver, fala, puta, que decepção. Uma coisa que é importante colocar nessa história toda é que o final do século XVII para o século XVIII, principalmente depois da Revolução Francesa, houve um resgate da simbólica mística e oculta. Né? Se a gente pegar o hermetismo, que é a ciência de Hermes, essas ciências de Hermes ficavam muito concentradas na mão dos intelectuais, das pessoas que você ia para a universidade, você estudava alquimia, você estudava astrologia, você estudava botânica, fisiologia, você estudava de tudo. Não era uma coisa que ficava, sabe, limitada a esse ou aquele indivíduo. As pessoas estudavam a ciência de Hermes e foram ganhando status. E muita coisa foi, digamos assim, se perdendo em funções também de perseguições. Tem que lembrar que muita coisa também foi queimada, foi destruída. Né? Eu acho que a grande perda começa lá atrás com a Biblioteca de Alexandria. Para mim, é a grande perda da humanidade, a Biblioteca de Alexandria, que concentrava grande parte do conhecimento hermético. Né? Então, com o ocultismo, esses homens que começaram a fazer o monopólio, vamos colocar de uma forma bem clara, eles monopolizaram os oráculos e colocaram da seguinte forma: tarô, principalmente para os primeiros ocultistas, eram principalmente 22 arcanos. Os 56 menores era a parte vulgar, profana. Tanto que o livro do Tarô dos Boêmios, as últimas páginas, o Papus, ele fala o seguinte, que as cartas de jogar, as cartas de naipes, são destinadas aos afeminados e mulheres. E os 22 arcanos só os poderosos, os homens. Então, se você coloca nesse nível, né, tá no monopólio, tá no controle, né, que nem lá o Hierofante com a Bitoniza, tá monopolizando informação. Então, é lógico que esses ocultistas formataram muita coisa, né, criando uma linha de raciocínio. Vocês têm que observar o seguinte: quem conhece de Cabala, o Deldébio é fera, super fera, mas dentro da própria linha do tarô existem 6 correntes cabalísticas, gente. Existem 6 correntes cabalísticas com associações diversas. Tá? E isso aí dá um nó na cabeça da pessoa, porque se ela não escolher uma linha mestra, que vou adotar o Crowley, né? Ou vou adotar, sei lá, o Levi, eu vou adotar, sei lá, um outro. Então, as pessoas elas vão correlacionando. E aí existe toda essa dificuldade, que, por que o Aleph bate no mago, por que o Aleph às vezes bate no louco, por que o louco, porque o mago em alguns baralhos apresenta-se como o sol, né? Gente, isso aí é correlação dos pesquisadores. É correlação dos pesquisadores. Eu só tenho implicância de todos eles, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu só tenho implicância com um, se chama Papus. Gerardo Caus, o Papus. Eu só tenho implicância com ele.
Porque o cara meteu Só a porque ele porra do inventou, louco. só porque ele inventou as letras. E eu tenho uma implicância do cacete. Aquele baralho tarô divinatório, né, que veio em 1911, primeira edição que ele lançou, todo esculhambado, vinho lá, depois que a Pensamento comprou os direitos para publicar no Brasil e tal. Eu tenho esse baralho, a primeira edição dele no Brasil. O Papuz, ele coloca o mago não, desculpa, ele coloca o julgamento 20, o louco 21 e o mundo 22. Ele distorce, né? Ele faz uma... E o louco, é importante colocar que ele, nos baralhos lúdicos, na primeira estrutura de uso dos baralhos, que é lúdica, lembrando que o tarô era utilizado pelas famílias reais ludicamente, o louco era um coringa. É como se fosse o coringa no baralho. Ele tinha mobilidade, tanto que é arcano sem número. Ele não tinha um lugar certo para ficar. Tá? E uma outra implicância que eu tenho com o Papuz em relação a essa questão de associação é ele colocar espadas como fogo e paus como ar. Não entra nem por um decreto na minha cabeça. Mas sabe o que eu descobri? A criatura, em vez de ler da direita para a esquerda o hebraico, ele lia da esquerda para a direita. O cara vai fazer associação diferente mesmo. É burro. Pô, lê da direita para a esquerda, todos os ocultistas liam. Por que o cara quer ser diferentão? Pô. Não dá, pô. Olha, e tem uma Quebra, né? treta gigante desse negócio de ar, e o mental, e o fogo, e o espiritual, isso aqui, os caras saem na Não porrada. confunde. Confunde, gente. Confunde pra caramba. Então, isso também influencia a linguagem oracular, gente. Porque você vai criando uma dinâmica de acordo com o oráculo que você usa. E aí você tem que ver que as pessoas hoje estão baseadas no sentido estético da escolha do baralho, não simbólico. As pessoas falam assim, eu quero um baralho que tenha relação com a cultura maia. Aí o outro fala assim, eu quero um baralho que tenha relação com Hello Kitty. Eu quero um baralho que tenha relação com as fadas. Pô, onde que fica a simbologia? Muitos desses artistas, desses editores, eles pegam 3 baralhos base. Normalmente é o Rider-Waite. Inverter o arcano da força com a justiça é o Rider-Waite. Né? A justiça normalmente fica como 11 e a força como 8. Aí todo baralho que tem essa inversão, entendeu? O segundo é o Marcélia. E o terceiro, que poucas pessoas se inspiram, mas poucas pessoas se inspiram, é o Tote, do Crowley. Então são 3 baralhos de base no mercado que as pessoas, só que as pessoas não estudam a simbologia. Elas pegam o baralho e querem forçar a barra da imagem daquele tema em cima das cartas. Aí fica como tá, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal escreveu. Peraí. O Rodrigo Celso Ferreira escreveu que poderia fazer uma associação dos arcanos maiores e a jornada do herói. É complicado aqui, hein? Isso aqui não dá para fazer aqui, não. É complicado. Mas tem um livro do Raio Banzaf, um famoso tarólogo pesquisador, que já é falecido, alemão, que é um livro que fala dessa jornada do herói, das cartas. É muito legal. O Tarô Jung também faz uma menção. Juliana Furlan fala o seguinte, eu ia perguntar isso, o acaso o oráculo que você explicou seria um charme, porque o que importa era a interpretação dada pelo outro? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas veja bem, o oráculo sempre foi um veículo de revelação, tá? Uma revelação que não há responsabilidade, não havia uma responsabilidade de quem fazia a revelação do oráculo em relação a quem consultava. Você recebia aquela mensagem e vai embora, se vira com isso aí. Se você entendeu bem, se não entendeu, amém. Entende? Por isso que vocês têm uma série de histórias, né? Na Grécia, por exemplo, em Roma também, mas na Grécia principalmente, de equívocos por más interpretações, né, dos oráculos. Tem um cara que eu admiro demais chamado Marcelo Bolchal, eu não sei se você já ouviu falar dele, mas ele escreve uns textos acadêmicos muito legais voltados para isso, né? E fala exatamente dos erros de interpretação que vários historiadores, vários personagens da história, principalmente grega, ouviu do oráculo uma coisa e fez outra, né? A Carla falou o seguinte, Papuz era, antes de tudo, preocupado em fazer barulho e tocar o terror.
Ele adorava tocar o terror. Ele era o cara que fazia isso. Felipe Vasconcelos diz: como se dá a questão da intuição no tarô? Intuição é uma das funções psíquicas, assim que existe pensamento, sentimento e pensamento, sensação, intuição e sentimento. Então, a intuição é uma delas, é subjetiva. E a intuição é um insight. Quando você faz contato com um símbolo, não importa. Qualquer imagem, ela te dá um retorno. Ela vem sob o retorno de uma impressão. E essa impressão habilita a tua intuição a ser trabalhada. Então, por isso que os sonhos, né? Eu sempre digo que o tarô são sonhos plasmados no papel, né? Por isso que tem aquele livro do Alberto Cousteau, Tarô, a Máquina de Imaginar. O título do livro. Que ele fala exatamente que o tarô ele é como se fosse um instrumento que reproduz as imagens mais sutis, né? Uma gama de imagens mais sutis que perpassam nossa alma. Né? Ele não fala nem de psique, ele fala mais da questão de alma. E eu vejo assim, como junguiano, que qualquer ferramenta simbólica, não só o oráculo, mas a arte, o rito, ela te leva a um estado de conexão sutil com aquilo que está dentro de você. Então, a intuição vem muitas vezes também desse estímulo, né? O Frater Canos Lupus coloca o seguinte: ainda nessa tradição do século XIX e XX, o que você acha do trabalho do Mebs? Não gosto. Não gosto do trabalho do Mebs. O baralho citado por ele... dos outros. O Banzaf também eu não gosto, não vou muito com a cara dele, porque eu estava compilando palavras-chave dos arcanos. E aí você pega o Crowley, Rider-Waite, todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa, 3 de espada, 4 de espada. Aí você vai no Banzaf, ele fala o contrário de todo mundo. Assim, tipo, o cara faz do Mas contra. você sabe o que acontece? O Banzaf, ele tem uma influência do Paul Marteau. O Paul Marteau, ele foi o primeiro cara que fez uma pesquisa extensiva sobre os baralhos de Marsella. Tem um livro chamado Tarô de Marsella, Tradição e História. Esse livro é do Paul Marteau, que viveu no início do século XX. Ele que cunhou o nome de Tarô de Marsella, porque antes a classificação era chamada baralhos franceses. Ele que cunhou. E se você pegar os arcanos menores do livro do Paul Marteau, é a cartomancia francesa. E a cartomancia francesa difere dos baralhos dos arcanos menores. Porque os arcanos menores, gente, é uma construção que veio do pensamento cabalístico. A interpretação inglesa é diferente da interpretação francesa, porque isso é uma escola francesa e inglesa. Quem inaugura a escola inglesa oficialmente é o Arthur Edward. Porque todos os arcanos menores, se vocês pegarem os arcanos menores, por exemplo, do próprio Taylor, vocês vão ver Lé com Creva, é totalmente diferente do que vocês têm na escola inglesa. Isso foi formatado, foi uma coisa formatada, né? Porque antes do advento do tarô como um instrumento ocultista no século XVIII, o baralho comum já era usado como divinação, gente. Já existia estrigueria, já existiam outras correntes que usavam como divinação. Então, essas correntes variavam muitas vezes de família para família, de linhagens para linhagens. Né? A Carla está até concordando comigo, a Carla ela saca muito disso. E a Carla, ela tem a coisa da tradição. De baralho cigano com a gente. Ela tá na fila aí. Não, com certeza, com certeza. Bom, a Carla é uma pessoa que eu admiro muito. E eu penso assim, que a construção que a gente tem da linguagem, né, se deu para essa divergência. Porque os ocultistas falaram, essa comunicação, essa interpretação vindo das mulheres não nos serve. Vamos criar uma interpretação patriarcal masculina para interpretar o tarô. Pronto, acabou. Ficou reduzido lá, fechado dentro da maçonaria, fechado dentro das ordens. E o próprio Crowley dizia o seguinte, o meu baralho, a parte mais medíocre é a adivinação. Para ele, o baralho eram degraus iniciáticos. Eram degraus iniciáticos dentro da ordem. Para ele era muito mais importante a iniciação do que a adivinação. Então, eu não gosto do Mebs. Eu citei o Raio Banzaf com a questão do ciclo da jornada do herói, mas o Banzaf segue o Paul Marteau nos arcanos menores, tá? E ele é junguiano. O livro de ocultismo, que eu gosto do formato dele, é Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Tá? Para mim, assim, eu considero uma das obras-primas.
O Paul Marton, não, o GeoMebs é muito confuso. Eu estudei GeoMebs, eu tive que estudar, porque nos anos 80, gente, final, por exemplo, período dos anos 80, quando comecei a estudar o tarô mais a fundo, né? Gente, aí não teve jeito, né? Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Tem umas coisas que estão sendo ditas. Eu tenho que ver que o pessoal está falando algumas coisas aqui. Peraí. Peraí. Jean, se possível, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o tarô na constelação Imagina o Tarô sob sua ótica. A Vanessa Dias. Gente, são temas que não dá para aprofundar muito, não, mas eu acho que, como todo instrumento simbólico é plástico, o símbolo tem essa característica, ele tem plasticidade. E quando você tem plasticidade, você consegue adequar ele a qualquer tipo de recurso, utilizar qualquer técnica. Tá? Então, só para poder ilustrar, eu fiz o curso de formação em constelações, entrei em contato com o pessoal de Barcelona, o Daniel Rodrigues, a encarnação. Eu fiz o curso de tarô e constelações com ele e eu fiz um projeto de adaptação para o Brasil. É uma linguagem nova, uma linguagem adaptada para o Brasil. Então, por quê? Porque mesmo que o padrão familiar seja igual no mundo, a forma que as famílias trabalham dinamicamente são diferentes para cada cultura. E não dá para a gente poder trabalhar na mesma cultura. O estranhamento que a cultura portuguesa tem com a espanhola, né, é grande. É grande. Então, os hábitos são diferentes, os valores são diferentes, a maneira de lidar com o pai e mãe é diferente. E aí o projeto foi exatamente adaptado. E aí, né, e a magia é como eu não consigo diferenciar aspectos de psique com aspectos de espírito ou alma. Eu não consigo diferenciar. Para mim, as coisas trabalham em movimentos sincronicamente. Para mim, o símbolo que eu trabalho, por exemplo, se eu vou trabalhar com mandala através de uma visão junguiana, né, dentro da posição mágica, eu vou ter um propósito, mas ele continua sendo aquele símbolo, aquela imagem, aquela estrutura arquetípica. Tem a sua força, né? Precisa ser ativado. Como eu sempre falo, as cartas, por exemplo, do tarô, elas não sozinhas não trabalham se você não tiver um intérprete. Se você deixar ela na gaveta ali, vai ficar na gaveta e ponto. Por isso que essa coisa das pessoas tornarem um tarô um ser, eu já vi isso, né? As pessoas transformaram o tarô numa espécie de ser, né? Que assim, ele se comunica além, né? Toma café com você, né? Acorda, dá bom dia. Não é assim, né? Não rola isso, né? Então, existe toda essa forma das pessoas, às vezes, criarem mitos, que eu tenho um pouco de cuidado com isso. Muito cuidado com isso, né? O Daniel, ele fala o seguinte, para se trabalhar com tarô, nós usamos a intuição lunar, solar ou ambas. O Daniel, para mim, intuição é intuição. Você vai ter mais ou menos, não importa se é lunar ou solar. E se você é uma pessoa que, por exemplo, tem uma função dominante intuitiva, você vai ter mais facilidade. Às vezes a pessoa é função pensamento, não é intuição. E aí ela vai ter um pouco mais de dificuldade de interpretar esses sinais. Quanto mais a pessoa é racional e lógica, menos facilidade ela tem de trabalhar a intuição. Tá? E essa questão de via lunar e solar é que, normalmente, isso é uma visão junguiana. Lunar é uma coisa que vem do inconsciente, é uma coisa que está mais a serviço do inconsciente. E solar mais do serviço da consciência. Então, quando a pessoa ela tem mais domínio sobre a própria intuição conscientemente, é solar. Quando ela fica à mercê desses sinais, desses avisos, sem poder ter controle, é lunar, só para poder diferenciar. Ela também, se fosse falando. A outro, João Vitor Barros. O trabalho cabalístico Roberto é bem legal também. Não gosto muito. Eu tenho umas reservas. Porque, assim, o que acontece, gente? Eu sempre digo o seguinte. O Robert Wang, ele fez inclusive Jungian Tarot, que é um trabalho dele muito legal, né? Ele tem esse trabalho de tarot cabalístico, mas ele comete erros crassos, gente. Erros crassos de associações. Eu não sei se esses erros se dão em função da tradução do livro para o Brasil, porque, por exemplo, o livro do tarot divinatório do Papus, que é da Pensamento, ele é todo errado. É cheio de erros. Eu escrevi 10 mil vezes para Pensamento, o Pensamento nem está aí.
eu não vou mais insistir, porque o erro tem erros ali de gráficos trocados de lugar, umas coisas sérias para quem se baseia nessa obra. E até hoje não foi revisada, né? Parece que é tipo assim, ela se manteve incólume desde aquele período do início do século XX. Então vai ser assim, errada e vai continuar errada. Parece que eles têm orgulho disso, né? Então é uma coisa problemática. Então, eu gosto do Robert Wang, mas eu tenho um pouco de reservas em relação à forma que ele trabalha com a Cabala. O Rafael Bueno fala aqui o seguinte: você está falando que essa produção de imagens mais preocupada com estética do que o símbolo é um problema hoje em dia? Como você acha que as imagens de tarô deveriam ser atualizadas? Quais os limites e critérios na hora de manipular esse símbolo, na sua opinião? Rafael, uma coisa que eu acho importante, por exemplo, tem um cara chamado Robert Place, tem um outro chamado Ciro Marchetti. Esses dois caras são simbologistas, estudam o símbolo. O que nós temos hoje é uma massificação de informações. O que temos hoje é gente que pega um baralho qualquer, elege esse baralho como forma para criar o seu próprio baralho. E aí há uma tendência a pessoa perder a mão em relação à simbologia original. Né? Eu já vi até pendurado dançante. Gente, pendurado dançando, pô, tá de sacanagem com a minha cara. Tem um tarô que tem um cara pendurado e tem um casal dançando na frente. O pendurado tá lá no fundinho. É o baile do pendurado, cara. Vamos botar o cara no varal enquanto a gente vai fazer o baile. Né? Não dá para ser assim, né? Eu acho que tem uma linha mestra. Veja bem, você tem a simbologia, o conjunto de símbolos determina o que a gente chama de imagem arquetípica. Porque a gente fala, o pessoal fala erroneamente arquétipo do tarô. Não existe arquétipo do tarô. Por favor, parem de falar que é arquétipo do tarô, porque arquétipo não tem nem forma. É amorfo. Não tem forma. É imagens arquetípicas do tarô. Que é uma derivação de conjuntos simbólicos. Então, você tem um cerne que é formado por alegorias, por emblemas, que estão compondo aquele conjunto de símbolos. Se essas alegorias e emblemas são modificados, você está dando outra conotação. Né? Isso tem que ser observado diretamente nos baralhos clássicos. Por exemplo, se vocês pegarem o tarô de Carlos VI ou o Gringoner, né, que foi um artesão que fez esse baralho, que alguns dizem, tem algumas contestações em relação à data desse baralho, né? Mas alguns colocam 1390, 1392. Se vocês observarem, as bodas que tem no Arcano 6, vocês têm dois cupidos lá em cima, que é Eros e Anteros. Um que atrai e o outro que repele. Um que cria simpatia e outro que cria antipatia. Por quê? Porque essas festas, né, que existiam para apresentar os casais, né, para as pessoas se apresentarem para ver exatamente os casamentos, né, a partir dos 15 anos de idade, 14 anos já rolava essas festas. Era uma forma dos casais se formarem. Né? Então, eu acho que, respondendo o Rafael, eu acho que a estética não pode superar o símbolo. Você pode fazer um belíssimo tarô, mas você tem que conhecer da imagem, estrutura que ele é baseada, a história daquela. Eu, por exemplo, se eu pegar um baralho de Visconde Sforza, eu interpreto segundo o pensamento de época. Eu não interpreto segundo o século XXI. Eu tenho que olhar com o olhar daquela época. O que eles queriam aquilo? Qual era a dimensão da imagem? Né? O que tinha por trás daquilo ali? Isso é muito importante, porque a gente formata a comunicação. E você não tem como pegar um baralho clássico, né, e perder esse cerne, porque esse cerne é importante, está na imagem. Ela incorpora esses valores. Né? A Silmara coloca aqui, você poderia falar como você a simbologia dos oráculos como simbolão de 40 servidores, né? Gente, eu peco pela minha sinceridade excessiva. Quem me conhece sabe que eu sou um sincericida de mão cheia. Eu não gosto dos caotes. Não gosto dos caotes, não gosto mais de caótica. Eu acho tudo caô. Tudo uma porcaria. A maioria das coisas. Desculpa, gente. Eu não consigo ser falso. Para mim é magia do caô. Os caotes. Então, assim, o Simbolon, ele é um trabalho que surgiu nos Estados Unidos, através de um casal que eles desenvolveram a partir de terapias com pacientes psicóticos.
que ele fazia associações das cartas com temas, livros, mitos, lendas, fábulas e tudo mais, tá certo? Nesse caso, o Simbolon se tornou uma espécie de ferramenta de trabalho de mapeamento psíquico, mas é utilizado como divinação também, porque qualquer imagem, você pode transformar palitos de forja de cotonete em oráculo, você só tem que estabelecer regras previamente, né? Se você cria um conjunto de regras coeso, né, você vai estabelecer um oráculo, ponto. A tua psique precisa apenas de utilizar recursos que você tem à mão. Né? Então, isso é uma coisa importante. Os 40 servidores eu acho muito legal, não para o propósito, mas a maneira que foi construída aquelas imagens, eu acho muito legal. Eu acho realmente muito legal. Mas aquele tal negócio. Eu não acredito que você pega uma imagenzinha e sai aí mudando, sabe, plim, que nem uma fada madrinha. Tua vida não é assim, gente. Você tem que saber. Pensa magia clássica, as clavículas de Salomão, esse pessoal todo que trabalhou muitos anos debruçado em cima de livro, de repente o pessoal cria uma imagem como uma chave abre uma porta. Não é assim, gente. Você sabe que os ritos de Pantáculos, né, eles têm uma complexidade em relação dia, hora, planeta, regência, elemento, que você vai invocar. Gente, tem que saber que porta que você está abrindo e você está fechando. Não é uma coisa assim, tipo, parece que a magia caótica está muito nesse nível. Você gira uma chave e faz um milagre. E eu não acredito nisso. Não acredito. Tá? O bate-papo anterior que a gente fez com o Luiz Siqueira, ele também estava reclamando disso daí. Que ele é mago do caos, mas old school. Ele considera a magia do caos como um sistema para você trabalhar a realidade e os símbolos dentro de você e tal. E aí ele explicou a complexidade da magia do caos original, do Sper e tal. Que o Sper era um mega mago, o cara sabia tudo da parte básica, e aí o cara era um artista também. E aí ele transcendeu. E os magistas de caos de Facebook, na verdade, o cara quer bater uma punheta e achar que vai conseguir ficar rico. Basicamente, você vende a tranquilidade. Tanto que servidores, depois eles vendem Goécia, né? Então primeiro o servidor vai fazer as coisas para você. Exato. Depois Goécia vai fazer as coisas para você. Daqui a pouco é Enoquiano que vai fazer as coisas para você. Então a moral é que o mago não quer fazer nada, ele quer chamar alguém para fazer para ele. Então, na nossa época era o pai. Esse povo tem que aprender como é que fazia um golem. Pô, o trabalho para fazer um golem era uma coisa assim bárbara para criar um golem, que vem da tradição hebraica. Quer dizer, se vocês pararem e pensar, analisar essas coisas, vocês veem que existe muito essa tendência de fast food, sabe? Criou-se um fast food mágico. Tipo assim, eu quero dois pantáculos, coloca aí 2 pantáculos, mais um molho especial de magia magia angelical e me dá um suco aí de invocadores, de servidores. Porra, cara, é muito louco isso, é muito louco. Eu fico realmente para morrer. Olha, eu tenho vários magistas que eu gosto, clássicos, mas eu gosto muito de John Dee e Cornelius Agrippa. Eu gosto de Crowley, né? Eu gosto de uma pancada deles, Levi, mas o Cornelius Agrippa e o John Dee, para mim, são os que eu mais gosto, né? Nesse sentido. Aqui o Frater Canis Lupus fala o seguinte: eu também vi erros em outras obras da Pensamento, cheguei a comentar isso com o pessoal do Miami. No caso, é na obra Mistério da Cabala. Tem várias obras que estão com problema de revisão. Carla Souza falou: o Brasil tem uma mania de querer escravinhos de espiritualidade. É verdade, não só espiritualidade, não. Até quer transformar certas instituições e tal como pais, né? Agora, conte detalhes de como fazer o gole. Tá de sacanagem. Quem falou isso? O Rodrigo Celso. Ele quer que ensine aí como fazer. Pega a farinha de trigo. Eu tô de sacanagem, gente. Não dá para fazer aqui, né? Uma coisa assim que nem eu tenho conhecimento profundo disso. Só leituras muito básicas, né? A Carla Souza, tipo a cigana que fica 8 horas por dia, 7 dias por semana ao lado do cartomante, respondendo perguntas de gente desequilibrada. E claro que são muito iluminados. É um problema, gente. A gente vive uma cultura de dependência, né? As pessoas não veem o oráculo como veículo de transformação, de melhora. As pessoas veem como muleta, né?
O Rafael Bueno coloca aqui o seguinte: você acha que seria possível fazer o uso de tarô de uma forma parecida com o que se faz com as técnicas projetivas na psicologia, como Rorschach? Talvez apresentar a carta ao consulente. Peraí, apareceu uma mensagem aqui em cima. A carta ao consulente e das redes sociais teria uma validade para vocês. Tudo tem validade para associação. Se você trabalha com associações, tudo tem realmente muita validade, gente. Então, eu acho muito importante essas ferramentas, como fazer uso delas, como realmente utilizá-las e aplicá-las. Agora, tem que ter conhecimento de causa, né? Porque a gente vive uma fase que as pessoas não estão com preguiça de ler, de pesquisar, de investigar, de saber, entendeu? Um trabalho com esmero, por exemplo, o Deldep faz um trabalho extensivo de pesquisa, a Carla Souza faz um trabalho extensivo de pesquisa. Esse se debruçar sobre os livros é para pouco, gente. Não é todo mundo que faz. As pessoas não precisam. As pessoas pegaram uma mania de opinião de chamada de jornal. Elas veem a chamada da matéria e opinam o resto. Aí conclui o que está escrito no resto. E aí, assim, não adianta você achar que você vai conhecer uma obra lendo só o prefácio. Não adianta. Ou os comentários das abas, né? Não adianta, não funciona assim, né? Então, acho que tudo é muito válido. Todas as técnicas são válidas, contanto que tem embasamento e responsabilidade, né? Juventude leite com pera. É isso mesmo, juventude leite com pera, como dizia o Auê. O Auê é amigo meu, aqui de Petrópolis. O Auê é muito louco. É leite com pera! É leite com pera mesmo. Esse pessoal caote é tudo leite com pera, entendeu? Tá difícil, tá complicado. Virou fast food. Então, a gente está chegando a uma conclusão de observar que essa questão do uso do oráculo, as pessoas estão achando que o oráculo vai fazer por elas o que elas não fazem por elas mesmas. Você não pode achar que o oráculo vai se tornar uma âncora ou uma tábua de salvação se você não faz a sua parte, né? E eu também vejo assim, em questão de magia, sempre digo, quando você abre uma porta, você também fecha ou abre outra. É o princípio da enantidromia, né? Enantidromia é isso, você tem uma força oposta sempre que você movimenta numa direção. E é um princípio também da física, né? Newtoniano, né? Então, sempre quando você abre uma porta, você também está abrindo outra. Por isso que nos gênios contrários, você tem os anjos guardiões, você tem os gênios contrários. Você acha que quando você mexe com o anjo guardião, não está abrindo também a porta para o gênio contrário? Claro que está. Mas você tem que ver quem vai trabalhar com você. Quem vai trabalhar com você. Por isso que tem gente aí que fala, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque está trabalhando com o gênio contrário, entendeu? Aí não dá, né? Aí o negócio pega. O negócio pega. Imagino é isso. Eu imagino muito mais uma construção, né, gente? Uma construção de muita responsabilidade. Eu sou de uma época que as pessoas pegavam dogma e ritual de automagia e queriam fazer magia em casa, pelo amor. Tudo adolescente, gente que, pô, ouvia Yuri Hip, ouvia Kiss. Na época do livro preto, preta do São Cipriano. São Cipriano! Caceta, cara! É isso, pessoal. O pessoal acaba usando de subterfúgios, né? E aí acaba distorcendo as verdadeiras propostas. Eu acho que é muito importante, quando se faz um trabalho realmente dirigido, a intenção, né? Porque a magia não começa no rito, começa na tua própria mente. É um princípio, né? Quando você tem a escalada da magia dentro da própria ordem, você começa lá embaixo, no mundo, né? E vai chegar lá em cima em Keter, começa em Malkuth, né? E chega lá em cima em Keter, onde você tem o mago, né? Você tem o posicionamento para o mago. Você tem essa coisa do pensamento, a força do pensamento, a energia, quanto que você vai usar da energia mental, tem muito a ver também com o que você aplica a magia. A magia, para mim, é uma coisa que começa na mente, não começa no rito, né? Por isso que os símbolos eles são intencionados, né? O símbolo, para poder ganhar força, ele tem que ter uma intenção. Que intenção que você dá a ele é que ele vai ser aplicado. E, lógico, tem que ter um propósito, né? Porque se o símbolo for utilizado errado, ele não vai funcionar. A chave tem que ser a sua fechadura.
não vai funcionar. Entendeu? Aqui, o Frater Canos Lupus, males dessa juventude leite com pera. Como em uma invocação sefirótica, o magista tem de estar apto a lidar com forças contrárias. Sim, com certeza. Todo o tempo. Inclusive, na questão oracular, você vai atrair pessoas, para quem trabalha com oráculo, trabalha com carta, ou, sei lá, outro tipo de oráculo, Xing, runas, Ogan, né, dos druidas, não importa o oráculo que você vai usar, você vai atrair um tipo de pessoa, um tipo de história que concerne, paralela à tua própria história. Muitas vezes você vai atrair pessoas com situações parecidas com a tua. Então, isso é muito, muito comum de acontecer, gente. Muito comum de acontecer. Tá? É uma tendência, porque a gente fica antenado, né? A gente atrai aquilo também não está bem resolvido dentro da gente. E uma coisa que é legal também, os arcanos que vocês têm mais dificuldade em interpretar é os arcanos que falta de vocês trabalharem em vocês, tá? É um arcano que você bate o olho, pô, mas eu não consigo tirar mais água dessa pedra aqui. Eu não consigo entender o que está acontecendo. O arcano que você não consegue entender, não consegue interpretar, dinamizar, é o arcano que falta em você. A Daniel aqui falou o seguinte: a variedade das ferramentas oraculares interfere também na mensagem que é recebida e naquilo que o magista está trabalhando. Todo oráculo ele tem sua força. Não existe oráculo melhor ou pior. Existem oráculos. O que vai fazer o oráculo funcionar é o oraculista. Então podem ter oraculistas bons e ruins. O oráculo ele tem a sua força e sua expressão. Agora, como você vai dinamizar isso vem da tua cosmovisão, que é o conjunto de informações e conhecimentos que você reuniu durante toda a tua vida. A tua cosmovisão é que vai dar força à interpretação. Por exemplo, existiria uma função prática específica de uma pessoa usar um tarô para algumas coisas e outras para usar uma bacia d'água, oráculo do fogo, etc. Gente, eu acho que as faculdades que as pessoas têm, por exemplo, tem pessoas que têm psicofonia, tem outras que têm telecinese, tem pessoas que têm inspiração em sonhos, avisadas de intuição, outras que têm sensações, né? Isso é de cada um. O ser humano não é uma expressão reduzida, né? E eu acho que a dinâmica de você encontrar o teu oráculo, porque tem pessoas, por exemplo, que não gostam de trabalhar com tarô, gostam de Lenormand, tem gente que não gosta de Lenormand e tarô, gosta de Sibila, tem outro que não gosta de Sibila e gosta de Runa. Então, isso vai muito da empatia, né, com o próprio oráculo. E tem pessoas que tiram conclusões do tipo, eu não gosto disso, mas nunca estudaram. A força do oráculo, a dinâmica do oráculo. Então, isso tudo faz muita diferença também no que diz respeito à utilização. Todos eles têm a sua força e têm a sua capacidade de dar o recado. Porém, se a pessoa não está preparada para ler, o oráculo fica mudo. Tá? Assim como também eu acho que não existe tarô fechado. Essa história de que gente chega para mim, eu fui no cartomante, eu fui no tarólogo, abriu, o tarô estava fechado, mandou para casa, para mim é uma lorota. Não existe tarô fechado, gente. Existe tarólogo fechado ao jogo. Não existe tarô fechado, porra. Aquilo ali tá na mesa. Para que você tá em um jogo fechado? Parece que botou num cofre o negócio, trancou, girou aquele disco lá do cofre, não consegue mais abrir. Entendeu? Então, não rola isso, não. Esse negócio de jogo fechado, tarô. Saiu o mago, tá fechado. Isso é convenção do tarólogo. Não pode ler para assim grávida. Como consagração. Falar essa, não pode ler. Não pode ler para grávida. Não pode ler no domingo. Não pode ler em dia santo. Pô, tem umas coisas. Tarólogo é a maior fábrica de doido que tem, né? Porque o que eu já vi de perguntas. Atrai doido. Assim, pô, não pode. Atrai doido. Se tiver chovendo. Aí o cara começa a pegar umas. Falou que se incorpora lá e para ele não. E trava mesmo. A própria mente do cara bloqueia. E se bobear, o cara não consegue ler mesmo no domingo. Se o cara botar na cabeça. Pois ele cria uma convenção, é resistência dele. O que acontece? As pessoas acham que o papel impresso, ele que dá força à leitura. E esquece que a imagem está dentro, não está fora. A imagem é apenas uma sugestão, é uma ponte. Se você fizer um processo de introjecção das imagens do tarô, dominar, né, o conhecimento dessas imagens,
Você pode trabalhar interpretando fichas numeradas para os arcanos. Não tem essa coisa, porque eu preciso da imagem. Gente, e aí, como é que pode uma pessoa, por exemplo, tem uma amiga minha, baiana, ela é cega, tá? Ela pegou o baralho de tarô e botou braille em cada uma das cartas. Pergunta a vocês, ela é uma taróloga? Não, ela é uma excelente taróloga, porque os símbolos estão dentro, entendeu? Não estão fora. Então, se a gente ficasse nessa vibe de que a imagem, o tarô impresso é que vai dar o significado, tá? Pessoas cegas não conseguiriam ler o tarô, né? Então, isso é uma questão também de vocês refletirem, né? A Carla Souza colocou o seguinte: essa sua colocação me lembra que, em geral, as pessoas se aproximam do oráculo pensando que a ferramenta será para ajudar o ao outro. E, no fim, a gente usa o oráculo, compara o outro ou não, para ajudar primeiro a gente mesmo. Claro, é que nem quem faz psicologia. Quem faz psicologia primeiro se acerta, depois de tentar ajudar o outro. Né? Qualquer trabalho que você faz, voltar para a cura, inconscientemente você quer trabalhar alguma ferida sua. Qualquer trabalho, quem trabalha com qualquer mecanismo de cura, florais, ou escolher um caminho formal da fisioterapia, da odontologia, da enfermagem, não adianta, tem uma ferida. Tá? Tem uma ferida. Então é importante, né, essa questão de identificação, né, de significados, para vocês poderem perceber isso aí. Tá? É apenas uma... Deixa eu ver aqui, a bateria acho que está... Eu não sei se a bateria está acabando. Ele está dando um sinal de bateria aqui, mas acabando. Eu não sei se... Peraí, deixa eu ver aqui. Enquanto ele caça lá, deixa eu apresentar. Quantidade de maluquice. O pessoal me pergunta, eles mandam mensagem assim falando: tem que cortar 3 vezes, tem que cortar uma vez, tem que embaralhar com a mão esquerda, tem que dar para o consulente embaralhar, ele tem que fazer não sei o quê. Então, muitas vezes o tarólogo ele acaba criando um tique nervoso da prática. Tá embaralhando aí, a carta caiu, aí se tiver de ponta cabeça é não sei o quê, se tiver de cabeça para cima é de tal jeito. Então, eu acho que de todos até dos oráculos mesmo, você não vê o pessoal das runas inventando muita moda. Eu acho que é mais uma questão do pessoal de tarô mesmo, que carrega muito. De tarô, é o pessoal de tarô e o pessoal também... Olha, tem 2 caminhos aí. É o pessoal de tarô e tem umas modas também que eu vejo às vezes também dentro da área de astrologia. Tá? São os 2 caminhos aí, são 2 lugares comuns, vamos colocar assim, que ocorre muito isso. Eu acho que a pessoa não precisa de coisas mirabolantes, tá? O que eu vejo assim, quando eu vejo um lugar, e a gente está lavando roupa suja, né? Essa live é para lavar roupa suja, não é isso, Deldeb? Vamos lavar roupa suja aí. Vamos lá. Esse pessoal cheio de parafernália, né? Aí vai consultar, o cara tem 500 santos, usa uma pedra na cabeça, um turbante. Eu já fico desconfiado. Eu já fico meio cabreiro. Por que esse pessoal está fazendo tanta persona, dando tanta ênfase à persona, se eu venho aqui ouvir? Eu não quero ver. Eu quero ouvir, porra. E aí fica parecendo uma escola de samba, entendeu? Então isso é uma coisa que eu tenho um tanto quanto desconfiança. Né? E no final só queima filme da galera que está estudando a sério. Isso que, que me irrita mais. Por isso, Deldeb, surgiram os Fortune Tellers. Os Fortune Tellers vieram dessa ramificação, os Cycles, né, dos Estados Unidos, né, que ficam fazendo aquelas adivinhações. Os Fortune Tellers, se você pegar nos Estados Unidos os Fortune Tellers, leitores da sorte, eles que criaram o sistema americano de leitura, um arcano por casa, né, em vez de um par, porque sempre foi assim nas tradições, 2 arcanos por casa. Aí eles criaram um sistema, um arcano maior ou menor por casa, sistema fast food de leitura, né? E aí eles criaram sistemas que tem aquela coisa meio mágica, inalcançável, né? A pessoa parece que ela fica assim, sabe aquela novela O Astro, né? Tinha o Francisco Coco, depois veio outro artista, né?
é meio assim, novelo astro, né? Aquela coisa meio... Pensar, professor, ficava lá adivinhando com aquela pedra na cabeça. Então, isso é muito louco. Muito louco. E é um negócio meio moderno. Você pegar os desenhos antigos, né? Tem um desenho do Bosch, que ele faz um mago cheio dos parafernália fazendo as coisas, e aí do lado do quadro tem o cara batendo a carteira dos trouxa lá que tá prestando um Uhum. hack. Essa ilustração do Bosch é conhecida. Mas, na verdade, aquilo ali é um prestidigitador. Prestidigitador, né? Uhum. Porque o Tem- mago só ganhou esse status de mago, gente, a partir do século XVIII para o século XIX, né? Porque, olha, para vocês terem uma ideia, no baralho da Pensamento, que foi o primeiro baralho de tarô impresso no Brasil, o mago já teve vários títulos. Pelotiqueiro, escamoteador, saltimbanco, né? Magista ou mágico. Já teve vários títulos, até chegar a mago. Né? Então, é só por título de curiosidade, porque até, por exemplo, os Minquiates, que são baralhos que podem chegar a 110 cartas, que agregam algumas lâminas do tarô, e aí agregam também signos astrológicos e outras figuras. Os Minquiates, por exemplo, tem baralho do Minquiate que a carta do mago se chama artesão. Não é mago, é artesão. Entendeu? Então, são significados, né, diferentes. O Frater Canis coloca aqui, já vi gente dizendo que tinha que bater com a mão no tarô quando você fosse perguntar sobre a vida de alguém. Nunca entendi isso. Onanista, né? Onanista. Bater a mão no tarô é onanista. Onanista do baralho, para não falar outra coisa, né? É um onanista do baralho. Vamos lá. Para o iniciante que ainda não possui um arcabouço simbólico dos arcanos, teria algum baralho mais recomendável para iniciar os estudos? Gente, os baralhos clássicos, né? O Visconti, o Visconti tem 6 edições, né? O Modrone, o Carrier, enfim. Vocês têm também os marselhenses, os franceses, né? Você tem alguns baralhos do século XVIII também bem legais, o suíço JJ, né? E alguns artistas que eu tenho preferência, como Robert M. Place. O Ciro Marchetti ele é mais futurista, né? Mas vocês têm também aqueles Luigi Scapini. O Luigi Scapini, para mim, ele é um grande artista. Ele tem cerca de 8 baralhos publicados por ele. Tá? Quem resgata também baralhos legais no mercado, através da esposa que faz o trabalho artístico, é o Giordano Berti, que é o italiano, sou amigo dele. Ele também tem um trabalho assim bem legal de resgatar baralhos clássicos e relançar, né? Então, esses baralhos que são assim muito cheios de frufru, cheios de cores, eu tenho um pouco de desconfiança, né? Ficou muito colorido assim, eu já fico meio cabreiro. O que é isso aí? Eu sou um colecionador de baralhos, eu tenho mais de 580 baralhos, né? De tarô. Então, eu gosto dos baralhos clássicos. Eu tenho as primeiras edições do Visconde Rosa publicadas no mundo. São livros de couro. As cartas são enormes. Elas têm cerca de 18 centímetros de tamanho. Então, são cartas enormes e publicadas nos anos 70. Porque os museus não permitiam facsímile das edições. E agora parece que tem uma autorização de novo para fazer o facsímile de alguns baralhos, mas não tinha mais essa autorização. Tá? A Carla Souza, isso vem lá dos espetáculos Mambembe, das fantasias, do crime escuro, místico, o ser sobrenatural, que as cartas segundo do humano mero mortal. Esse fenômeno ele ganha força no século XIX, quando eles faziam aquelas reuniões ectoplasmáticas, né? O indivíduo ficava lá na cadeira, aí saía uma fumaça do ouvido dele, apareceu o Tiano de Apolônia, as coisas meio assim forjadas, né? Que existia também, as mesas girantes, os fenômenos todos, né? Daniel pergunta aqui, a parte ritualística da tirada de tarô então é pouco importante? Gente, isso é credo, o tarô independe de credo. Havendo a verbalização da pergunta retirada de uma carta de qualquer maneira, conhecendo o símbolo retirado, o oraculista será capaz de compreender a mensagem 100%. Porque a tua parte interior, a tua psique inconsciente, o que você quiser chamar de alma, espírito,
que você quiser chamar, é que vai interpretar. Não é o rito. O cara pode fazer 1000 ritos. Se ele não tiver, se não tiver um conhecimento do símbolo, o rito não vai salvar ele. Entendeu? Eu já vi gente fazendo ritos mirabolantes antes de fazer a leitura e consultava um livro na hora de ler. Pelo amor! Eu falei, meu, que é isso? Você está consultando o livro para interpretar, cara? Depois desse ritual todo aí, que acendeu vela, incenso, fez defumação, porra. Não rola, entendeu? Então, você tem que ter o conhecimento da imagem. O rito é apenas o teu credo, é o que faz você poder se sentir fortalecido no trabalho, faz você se sentir confortável no trabalho. Isso faz parte do teu processo de valores, que o tarô independe. O tarô independe disso, né? O João Vitor aqui colocou o seguinte: Jana, você poderia explicar um pouco sobre o tarô como instrumento de invocação? Veja, imagens, se você utiliza uma imagem para um fim, você pode fazer uma invocação ou uma evocação, né? Agora, depende como você vai trabalhar essa imagem. O Crowley explorou isso de forma muito ampla em algumas obras da OTO, né? Os livros dele, o trabalho com os livros do próprio Crowley, trazem algumas referências a esse tipo de conhecimento. Mas a Astro Argento, eu gosto, apesar de eu ter respeito e gostar da OTO, da Ordem do Templo Oriente, eu gosto muito da Estrela de Prata, eu gosto muito da Astro Argento. Eu sou muito mais identificado com os rituais da Astro Argento do que a OTO. Essa é a minha opinião, tá? Agora, a invocação, ela segue certas premissas. Depende. Para você poder fazer uma invocação, primeiro você tem que escolher a ordem que você vai fazer. E você quer fazer a invocação para quê? Porque para você fazer uma invocação, o uso de uma magia, você tem que ter um propósito. Lembra que eu te falei para vocês? Se você abre uma porta, você abre a outra oposta automaticamente. Se você estiver fazendo por merda, vai sair merda. É lógico. Abrir uma porta achando que vai encontrar aí sei lá, um mestre, né? De vários séculos atrás, você encontra o chupacabra, entendeu? Então não dá para ser uma coisa que você tem que saber qual é o propósito. A invocação tem um propósito. Inclusive, quando você faz o rito do pentagrama maior, rito do pentagrama menor, isso tudo tem um propósito. Um propósito é mais importante. O mago, na minha opinião, tem que ter uma intenção. A força do mago começa na sua vontade, na sua intenção. Se a intenção do mago não for suficiente, não alcança o propósito. Entendeu? Você vai tentar usar pilha média quando você precisa de pilha palito. Ou vice-versa. Você precisa saber qual é o propósito em cima disso. O Frater Canis Lupus, ele fala o seguinte: eu já utilizei para atingir estados específicos de consciência e modificar comportamento de estados internos. No geral, obtive bons resultados. Com ferramenta para atingir esses estados, é claro. Tudo é uma questão de você fazer essa correlação, essa conotação. Mas vocês, por exemplo, se utilizarem mandalas tibetanas, não vai ser diferente se você usar um arcano de tarô. Entendeu? Se você usar, por exemplo, símbolos esquimóis, se você usar ícones até religiosos bizantinos, se você tiver uma utilização dessa força adequadamente, ela vai trazer efeitos. Todo símbolo, gente, para vocês entenderem, tem egrégora, né? Todo símbolo tem uma egrégora, ele pertence a uma egrégora. Né? E isso é interessante porque o Crowley usava muito isso. O Crowley, para fazer teste com os neófitos dele, ele projetava um símbolo durante a noite no astral e falava: meu amigo, vai lá ver que símbolo que eu projetei e me traz aí a descrição dele. O Crowley era foda, cara. Não é fácil não, entendeu? Imagina, isso é Jedi, é treinamento Jedi. O cara pô, coitado, o Padawan para virar Jedi, o cara tinha que fazer essas percepções. Então, toda imagem, ela tem força. Toda imagem, entendeu? E essa imagem, claro, se ela estiver dentro de um componente mágico, utilizando os elementos, porque as ferramentas vão acionar esse mecanismo para que a grande engrenagem possa acontecer. Essa engrenagem, ela também não é fora, ela é dentro. Entendeu? Ela é dentro. Por isso que todo magista tem uma quantidade mana, né?
eu sempre falo pro pessoal que faz magia, gente, não fica usando mana aí à torta à direita, porque depois você vira pilha do mundo astral. O pessoal fica te usando de Rayovac, de Duracell, entendeu? Tem uma cota de mana. Os africanos sabiam muito bem disso. Eles tiravam mana de pedras, de minerais, de sangue de animais, de plantas, né? Por isso que tem o sangue negro, o sangue verde e o sangue vermelho. Eles usavam mana dessa. Você tem uma cota de mana pessoal. Depois que você esgota esse mana, você começa a usar a sua energia vital, cara. Entendeu? Então, você tem que saber até onde vai fazer magia. Qual é o propósito? Vai ficar fazendo magia à toa? Beleza, vai gastando tua mana aí. Quando precisar realmente da tua cota de mana, não vai ter, filho. Vai ficar realmente na mão. Entendeu? Tem alguma pergunta que o pessoal deixou aqui? Deixa eu ver. Acho que... Nossa, na verdade, eu tenho na verdade, é uma dúvida que nos baralhos de Sibila e no deck do Etéria, os decks mais antigos, ele geralmente tinha uma borda, um desenho dentro, e aí as palavras de lado, né? Uhum. Como que era a disposição? Por que tinha uma palavra, por exemplo, do lado direito e uma do lado esquerdo e uma em cima e embaixo? Quando é que o cara usava cada uma dessas 4 palavras? Olha, primeiro que isso vem da tradição das cartomantes italianas e francesas, tá? Que escreviam as palavras-chave para não esquecer, passando de uma geração para outra, por exemplo, mães que passavam para filhas ou avós que passavam para netas, as cartas que utilizavam com essas palavras anotadas. Tá? Então, isso é a primeira situação. A segunda situação eles usavam palavras combinadas, por exemplo. Você pegava uma carta que tinha uma palavra, por exemplo, justiça, do lado direito, e combinava com uma carta do lado direito, a essa carta, que tinha, por exemplo, verdade. Então, combinava justiça com verdade. E aí fazia uma combinação de frases. Pô, isso é genial. Eu estava olhando a carta separado nessa. Eu não sou muito fã desses decks de adivinhação, né? Mas agora, como eu estou pesquisando, eu comecei a olhar. E, na verdade, faltam uns livros assim para vocês pegar a fundo esse tipo de coisa. E você geralmente estuda a carta separadamente, mas quando você coloca uma combinação das duas, fica muito genial, porque de repente você pode ter lá uma justiça do lado do enforcado, aí vai tá uma palavra do lado de cá. E, porra, isso dá um outro nível. Veja bem, essas frases são sinais. O sinal limita. Se você começa a interpretar as cartas só pelas frases, você está limitando o significado da carta. Você pode utilizar isso como base, né, de interpretação, né, para você poder chegar... Um abraço, Frater Canis. É uma base de interpretação para você poder chegar a certos conceitos. Mas quando você tem coisa escrita na carta, né, e isso foi uma das razões da Pamela Colman não colocar palavras-chave anotadas, mas ela tem um livro, tem um tratado, um livro, que tem o nome das cartas dos arcanos menores da Rider-Waite. Por exemplo, 6 de espadas, ela dá o nome de exílio, né? As cartas, ela não colocou isso escrito na carta, né? O Crowley já, através da Lady Fida Harris, já colocou essas palavras já base, entendeu? Então a palavra pode às vezes limitar muitas vezes o significado da carta, né? Eu tenho um pouco de cuidado em relação a isso. Eu acho que a palavra pode auxiliar, mas a palavra, às vezes, se a pessoa tiver preguiça, vira tipo cartomante dummy, né? Aquele... entendeu? Só fica lendo aquele... Cadê o meu Nescau? Vou interpretar o baralho. Cadê o meu Nescau? Então, assim, não dá para ser... Você não pode ficar preso diretamente à palavra. Você pode utilizar a palavra até como um propósito, né? E é legal, porque eles faziam essas combinações, né? De uma palavra do lado da outra, né? Às vezes em cima. Né? As cartas, por exemplo, do ET, ele utilizava inversões. E aí, nas inversões, ele botava a palavra que estava embaixo para cima e você poderia ler essa palavra ou essa frase, né? Mas isso vem da cartomancia francesa e italiana.
né? Um dos baralhos que tem muito isso também, muito forte, né? É o tarô de Bellini. Um baralho que foi concebido, né, todo desenhado à mão, cheio de escritos, cheio de coisa escrita. É um baralho muito caro, mas eu recentemente até fiz uma postagem falando dele. É um baralho bem bonito. Só que é aquela coisa, um baralho cheio de anotação, né? É quase um diário. Querido diário, hoje eu me encontrei com uma água, aí anota tudo isso na carta e a pessoa vai depois interpretando, né? É uma coisa deles. Deixa eu ver o que está falando mais aqui. O Rodrigo Celso queria saber que ele queria saber mais informações sobre o conceito de mana. Isso aí vem de povos da Indonésia, né? O mana, normalmente o pessoal conhece mana quando joga videogame, né? Vem aquele vidrinho, o Diablo, né? O famoso Diablo tem aquele conceito de mana, tem o sangue do personagem, né? E aparece normalmente azulado. O mana seria, né, um conjunto, né, de elementos que você tem, extra, né, que é produzido na tua conexão com a natureza. Então, nós todos temos uma quantidade de energia de conexão com a natureza que a gente utiliza essa conexão, essa energia, para produzir efeitos. E a magia é um dos elementos que a gente utiliza humana, né? Que pode ajudar na regeneração, na abertura ou fechamento de alguma coisa, na conquista, né? Só que você tem uma cota, né? Tem uma cota. Por isso que tem certos ritos nas culturas, por exemplo, haitiana, voodoo, tal, cultura africana, que eles usam mais mana em certos ritos que outros. E aí precisa sacrificar ou tipos de animais para aquele orixá, ou usar o tipo de planta mais difícil, elementos, objetos que são específicos para isso, né? A Carla falou aqui o seguinte: as sibilas precisam da combinação entre as cartas para que elas falem diferente do tarô. Exatamente. As sibilas trabalham no processo de pares, normalmente. Eu sempre falo que uma boa leitura de sibila, você tem que colocar umas 6 cartas na mesa para poder assim explorar bem a leitura. E eu trabalho com um conjunto de pares. Os 3 pares eu vou analisando e combinando com os demais. Então, isso é uma característica da Sibila. A Sibila, ela é como se fosse uma história de quadrinhos do século XVIII, né? E aí você vai dando vozes aos personagens, vai dando ali... Você vê uma conversação entre os personagens, né? A Carla também falou que a cartomancia alemã que usava a distância, cima e baixa, direita, esquerda, perto e baixo, na interpretação das combinações. Também alemã e austríaca, né? E tem isso, essa coisa do emblema, porque a coisa do emblema, o que vai no escudo, o que está em cima e está embaixo, também tem significado e força. O tamanho do objeto, o tamanho da figura no emblema determinava a força da família e a nobreza daquela família. Então, se era um leão, se era um dragão, se era um unicórnio, se era uma chave, uma casa, é que determinava o destaque, né? E aí vinham figuras menores. Era importante que nós, antigamente, eles tinham significado com coisas, né? Tinham significado com coisas, objetos, lugares, né? Porque eram clãs. Antigamente não existiam necessariamente comunidades, existiam clãs, né? E tudo se baseou muito na formação dos clãs até chegar nas comunidades, literalmente as vilas e cidades. E aí os emblemas, os brasões foram criados para exatamente fazer essa representação. E as cartas, a iconografia, refletem muito isso, né? Que também são derivações das pranchas alquímicas. As pranchas alquímicas também têm muito desse significado, né? Se vocês pegam as opus, as fases da opus, né? Cagliostro, qualquer outro tipo, Saint-Germain, qualquer outro tipo de alquimista famoso, vocês vão ver a representação dessas pranchas, né, como figuras de destaque. As figuras de maior destaque, que aparecem maiores, né, ou menores, representam a dinâmica da opus, né, da obra sendo feita. Isso é transferido. Isso aí, gente, o cara que fazia o desenho das pranchas também desenhava um baralho. Então, esses símbolos eles se misturam. O cara que fazia esculturas vitrais nas igrejas é o cara que também fazia baralho. Por que vocês acham que tinha artista a dar no pau? Tinha nada. Esse pessoal morria cedo, intoxicado com tinta, né? Tinta à base de chumbo, né? O pessoal ficava cego, ficava mal. Você acha que era barato fazer isso?
O tarô de Carlos VI do Guilhoné, 56 sóis pagos pelo rei Carlos VI. Se fosse converter hoje é 150 mil pratas, tá bom para você? Pagar 150 mil pratas com baralho feito à mão, não é mole não, gente. Não é mole não. Então, essas coisas todas, a gente vê que eles tiveram muito na mão da igreja da elite, né? De reis, imperadores, né? Ao contrário de que muita gente pensa que foram perseguidos. A cartomancia, os cartomantes não foram perseguidos. Né? O que havia é preocupação com o vício. A pessoa não queria mais trabalhar, ficava no carteado, não tinha internet, não tinha rádio, né? Vivia-se pouco, média de vida do ser humano 40, 50 anos. O cara queria se divertir, jogar carta. Até eu, né? Até eu. Não queria trabalhar na lavoura e ficar jogando carta, ficava no carteado lá, entendeu? Deixa eu ver se tem uma pergunta aí. Tem mais uma pergunta. Se o pessoal quiser fazer uma última, dá tempo. Tem mais 5 minutinhos. Não dá para fazer mais alguém? Então, putz, eu te agradecer que achei sensacional a tua explicação. Inclusive, eu lembro de ter um que era uma carta grande, assim. E aí ele tem um desenhão em cima, e aí tem uma constelação do lado, aí tem um Hércules. Isso é o Grandjoy Lenormand. É o Grandjoy Lenormand. É, o Grandjoy Lenormand. Eu parava, olhava aquele negócio e falava assim, mano, como é que você vê esse treco? Essas cartas, a gente não sabe, mas o Grandjoy Lenormand, ele é um baralho pedagógico, de ensinamento também, de usado para orientações e ensinamento das constelações. Né? Tem uma série de baralhos que foram criados na época, paralelamente ao Grandjoy Lenormand, baralho de geografia, baralho de matemática, de música, que era utilizado para educar as pessoas. Então, o Grandjoy Lenormand tem uma regra própria, que nenhum Solabusca, regras difíceis, não são regras simples, tá? Para jogo, para divinação, mas são baralhos pedagógicos, são baralhos para educar e ensinar as pessoas. Era como fossem livros. Como foi também utilizado, né? O próprio tarô foi utilizado também pela igreja como instrumento pedagógico. O Lenormand também foi utilizado como instrumento pedagógico para ensinar as virtudes, os santos, né? Cada uma daquelas cartas tinha uma relação com os santos. Então, isso aí, depois, se vocês quiserem, eu deixo o link da palestra que eu dei falando sobre os santos e as cartas do Lenormand, o estudo que eu fiz baseado na iconografia católica. Maravilha. Então, só tenho a te agradecer muito. Surgiu aqui. Alguma relação entre os arcanos maiores e os 22 capítulos do Apocalipse? Da mesma proporção que existe relação entre as 7 notas musicais, 7 dias da semana e 7 cores do arco-íris, né? Então, eu acho, gente, que as coisas podem estar relacionadas no nível em que a imaginação entra, o limite da imaginação, né? Eu não vejo assim de uma forma objetiva, apesar de ter um livro que trata dessa questão de Salmos, de Apocalipse, usando até inclusive o tarô, né? Tem um livro envolvendo os Salmos e os arcanos do tarô. Eu vejo um pouco forçação de barra, tá? Como eu tenho um pouco de reserva, veja bem, eu tenho um pouco de reserva em relação ao paralelo das letras hebraicas com os arcanos. Por quê? Porque a minha pesquisa dos últimos 8 anos, eu descobri que o tarô provavelmente tinha mais cartas, eu vou fazer até uma live falando disso. Ele não era só 22, tinha mais cartas, tá? E uma das cartas faltantes, vocês têm 3 virtudes cardeais: prudência, fortaleza e temperança. Cadê vocês têm, fortaleza, justiça e temperança. Cadê a prudência? Também. No primeiro, acho que é o cara ele não tem a estrela e ele tem 3 cartas que são as virtudes. Eu separei tudo isso aí bonitinho no livro. Porque tem os baralhos que não tem carta, eles não eram muito uniformes. Então você tem umas cartas a mais. Tem uma que é o navio de guerra e navio mercante, que também só tem nesse deck, não tem nos outros decks. E uma das coisas que eu reparei é que eles buscam muito dos triunfos, né? Que era como se fosse um desfile de carnaval. Então você tem lá o triunfo do amor, depois o triunfo da morte e o triunfo do renascimento. E aí quando você vai olhando a sequência, ali 10, 11, 12, 13, 14, mais ou menos encaixa ali. Aí as primeiras 5 vai daquele jogo antigão que ia do pobre até o Papa. E aí os caras iam tirando.
Tanto que quando tem o imperador e a imperatriz, aí eles têm a Revolução Francesa, aí ele vira o vovô e a vovó. Então tem um baralho que tem o vovô e a vovó. Aí o pessoal da Holanda fica putaço que tem lá o Papa, não sei o que, eles tiram o Papa e a papisa, aí eles põem Zeus e Hera. Aí tem um Isso, outro deck que tem Baco. exato. Muita carta assim solta, que é tipo só naquela região e naquele período, né? Mas dá para E fazer mais ou menos uma árvore. tinha uma proibição, por exemplo, a utilização da ordem militar em baralhos ficou o único país que adotou, que aceitou a utilização das imagens dos cavaleiros no baralho foi a Espanha. Todos os outros lugares tiraram o cavaleiro do baralho comum, porque foi proibido a utilização da imagem militar em jogos lúdicos. Era uma forma de parecer que estava ridicularizando, né? Então, isso aí é uma curiosidade também, né? E essa questão dos triunfos, né? Essa questão das virtudes, muitos outros elementos, inclusive de classes, na sociedade de época, foram as cartas se perderam, gente. Muita carta se perdeu. Se vocês pegaram o Visconde de Foz, a reprodução facsímile, as cartas têm um furinho, a reprodução tem um furinho no topo da carta, porque elas eram amarradas por um fio de cobre que transpassar para eles não perderem as cartas, né? Agora, ainda assim, cartas foram perdidas. E aí você fizer um cruzamento entre esse baralho de tarô, os minquiates, né? Você vai chegar a algumas conclusões de cartas faltantes. Então existe uma pesquisa, né, de complemento. Existe aí pelo menos umas 12 a 14 cartas extras que poderiam ser inseridas a partir da iconografia de época, que é uma imagem muito importante da cultura de época. E elas não ficariam de fora, com certeza, do baralho. A gente colocou essas cartas no deck de metas do livro de tarô. Então a gente vai fazer um outro tarô a mais, que todo mundo vai ganhar, e a gente colocou as reproduções dos esforços, os originais, né? Não os redesenhados. E aí tem todas essas cartas. Então o que o cara faz? Na verdade, ele vai ter lá 5, 6 magos, 5, 6 loucos. E aí você pode. E o verso vai ser tudo igual. Então você vai poder montar o seu deck com as cartas que você queira. Inclusive pegando. Então vai ter lá a virtude, a fé. Então você vira e fala, pô, no meu deck eu não quero tirar. Vou tirar estrela, vou pôr essas 3. Então dá para montar ali. Ficou bonitinho. Vai ficar com 80 cartas também no final. Eu tô doido, eu tô doido. São os arcanos maiores, mas são de vários decks. Se eu não me engano, pega o século XV, XVI, mais ou menos. Eu vi uma ilustração que você colocou na rede. Eu acho que eu vi alguma coisa que você comentou na rede. Vai ficar muito legal. Esses decks, eles são incompletos. Então não tem diabo, nenhum deles. Então o que vai fazer? Então você pode pegar um diabo do século XVII que você gostou, aí você põe junto. E aí você monta o seu deckzinho do jeito que você quer para brincar ou para você acompanhar ali o detalhe da carta conforme tem no texto. É genial, genial. Muito legal. Muito legal. Manusear a carta. Então, isso ficou muito bacana mesmo. Tem uma última pergunta muito importante aqui que o cara perguntou. Como é que faz para acompanhar o seu trabalho? Então, onde é que a gente te acha? Olha, eu vou deixar aqui o meu endereço no Facebook para vocês poderem ir lá, curtir a página. Tem minha página pessoal e a página profissional. A página profissional é essa que eu vou deixar aqui agora, tá? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Eu estou aqui num móvel emprego improvisado, um pouquinho difícil de escrever, mas eu mandei aí a página profissional e tem a minha página, né, com meu nome. Eu vou ler ali, é facebook.com/taroeterapia. Então, T-A-R-O-E terapia. Giancarlo Kim. Eu coloco o link dentro quando a gente for divulgar depois. A minha página profissional, ela tá com uma web design que tá mexendo para mim, né? Essa aqui, mas ainda ela é uma página antiga, mas é esse endereço que eu deixo aqui também. Tá? Depois você me passa, eu coloco esses vídeos, eles vão ficar disponíveis. Aí eu
Como é que a gente está fazendo, né? Tem esse bate-papo que a gente está gravando, então a galera faz as perguntas ao vivo e tal. Ele é gravado, aí ele fica no Vimeo um tempo, e aí depois nós vamos jogar para o YouTube para ficar disponível. E aí eu coloco os links todos lá. Perfeito. Deodé, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a você pela paciência de me assistir aí, pelo bate-papo, foi muito bom. É um prazer imenso e, oportunamente, a gente volta a conversar. Ok. Então, peraí, eu vou desligar aqui a gravação. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu mesmo, gente. Carinho para vocês.